Gente, ao 1055 do UFSCar, as curvas A, B, C e D mostradas na figura apresentam as variações das pressões de vapor em função da temperatura de 4 substâncias puras. Vamos ver, galera, olha só. Então, ele forneceu para nós aí esse diagrama, né, esse gráfico aí, com os valorezinhos das pressões de vapor, né, e da temperatura dessa galera aí, ó, A, B, C e D, certo? Então a tabela a seguir apresenta as fórmulas das massas molares das substâncias aí e tal. Beleza, não necessariamente nessa ordem. Então deu uma tabela falando da água, esse aqui é o ácido acético, né? Esse aqui é o cloroforme, esse aqui é o tetracloreto de carbono. Então nós temos aí as massas molares deles. Letra A, ele diz o seguinte: considere que cada substância foi aquecida isoladamente até 70 graus Celsius sob pressão de 760 mm de mercúrio. Tá? Quais das curvas A, B, C ou D representam as substâncias que estão no estado gasoso nessas condições? Justifique sua resposta. Né? Então ele pegou, pegou aqui, ó, 70 graus Celsius. Tá? Gente, para que a substância passe para o estado de mudança de estado, passe do líquido para o gasoso, o que tem que acontecer? Já explicamos isso. A pressão de vapor dela tem que se igualar à pressão atmosférica. Não é verdade? A gente sabe que a 1 atmosfera de pressão, ou seja, 760 mm, como ele falou aqui, tá? Eu tenho que ter a pressão de vapor dela igual a 760, se igualando então à pressão externa, que também é 760, para que aconteça a ebulição, tá? E ele quer isso a 70 graus. Eu fiz aqui, gente, ó, mais ou menos, a 70 graus e percebi que o ponto está aqui, ó, certo? E ele quer saber qual substância vai estar no estado gasoso aí, nessas condições de pressão e temperatura. E se você observar aqui, galera, olha só, na substância D, se você pegar 760 e for até a D e projetar aqui embaixo, ó, vai dar o quê? 62 mais ou menos, a temperatura de ebulição da D. Então, as outras, nós vamos ter temperaturas o quê? Maiores, tá vendo? A única que tem uma temperatura de ebulição menor que 70, olha só, é a D. Quer dizer que a 70, a D já entrou em ebulição, porque ela entra em ebulição a 62, aqui está 70, né? Então ela passou para o estado gasoso. Então a única que vai estar no estado gasoso seria a D, né? Aí eu montei aqui para você, ó, a respostinha, ó. Então, observando o gráfico, a temperatura de ebulição da substância D é aproximadamente 62 graus Celsius. Então eu escrevi aqui, ó, única menor que 70 graus a 760 mm de mercúrio. Portanto, a única no estado gasoso a 70 graus Celsius. Substância D, letrinha A, tá? Vamos ver o que ele vai falar na letrinha B, gente. Ele diz o seguinte, ó, identifique qual curva de pressão de vapor em função da temperatura, A, B, C ou D, corresponde àquela da substância CCl4, justifique sua resposta. Então, ele quer saber do CCl4. Bom, gente, olha o que eu fiz. Eu coloquei as 4 substâncias aqui, tá? A água, o ácido acético, o cloroforme e o CCl4. Bom, a gente sabe que a água e o ácido acético são polares, né? Tem o oxigênio aí e tal, facinho. E aqui uma coisa importante, gente. O clorofórmio é uma molécula tetraédrica e tal, mas apesar dele ter os 4 ligantes, um deles diferentes, tá certo, pessoal? A polaridade do clorofórmio ele é bem baixa, tá? Tanto é que o clorofórmio ele não se mistura com a água. A água é muito polarizada, você coloca lá e ele separa de fase. É tipo uma exceção, viu, gente? Então eu considero aqui uma baixa polaridade e o CCl4 ele é apolar. Então eu teria aqui, nesse caso, galera, forças intermoleculares próximas. Você fala, nossa, professor, mas como assim? Então, gente, encare o clorofórmio como uma exceçãozinha aí, tá bom? O clorofórmio realmente tem uma polaridade baixa, tá? E aí você fala, mas se as polaridades são próximas, as forças intermoleculares são próximas? E quando acontece isso com moléculas com tamanhos próximos, a gente tem que apelar para as massas. E a gente percebe que a massa molar, se você olhar na tabela lá, do clorofórmio, ela é menor, o CCl4 tem uma massa maior. Bom, quem tem massa maior é mais pesado, tem mais dificuldade de passar para o estado de vapor. Então a pressão máxima de vapor do CCl4 ela seria o quê, galera? Ela seria menor, certo? Porque ele é mais pesado do que o clorofórmio, né? Já que as duas primeiras fazem ligações de hidrogênio. E no ácido acético nós temos um número de ligações de hidrogênio maior, você tem mais oxigênios, ó, tá vendo? Então o ponto de ebulição do ácido acético é maior que a da água, tá? Então a pressão de vapor do ácido acético é menor, ele tem mais dificuldade de passar para o estado de vapor, tá bom? Foi o que eu coloquei aqui para vocês, ó. Então eu coloquei, ó, pressão de vapor, certo? Dessa galera aí, ó. Coloquei aqui o ácido acético, é a menor de todas, porque é o que tem mais dificuldade de passar para o estado de vapor,
Tá? Então, menos moléculas passam, faz mais ligações de hidrogênio do que a água, depois vem a água, né, que faz ligação de hidrogênio também, mas num número menor do que o ácido acético. Tá? Você tem um oxigênio só aqui. E aí, entre esses dois aqui, ó, a gente percebeu lá em cima que como a massa molar do CCl4 ela é maior do que o clorofórmio, logo sua pressão máxima de vapor vai ser o que, galera? Vai ser menor. Tudo bem? Então, quem que viria lá por último? O clorofórmio. O CCl4, então, teria uma pressão de vapor menor do que o clorofórmio, por possuir uma maior massa. Tá? Qual que é a substância, então? A C. Então, eu escrevi aí, ó, CCl4 corresponde à curva C. Tá aí para você essa questão muito legal, 1055, resolvida na íntegra. Certinho, pessoal?